Olá, eu sou Gustavo Carrera e esse é o PDV. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma dor que todo varejista tem: a contratação e retenção de mão de obra. Quem trabalha no varejo precisa ter paixão em servir, gostar de pessoas e da dinâmica das lojas, incluindo escalas de trabalho bastante puxadas, fim de semana, feriados, horários noturnos. Por outro lado, pode contar com uma carreira que dá oportunidade de crescimento. A gente conhece várias histórias de pessoas que foram do primeiro emprego até cargos executivos numa mesma rede varejista. Mas mesmo assim, é fato que nos últimos anos, encontrar e manter um talento tem sido muito complicado. Por isso, eu e o Felipe Pilão fomos conversar com o experiente Roberto Costa, vice-presidente de Gente e Gestão do Novo Atacarejo, uma rede pernambucana que vem crescendo bastante. Com apenas 4 anos de existência, o Novo Atacarejo já está entre as maiores empresas do setor no Brasil, ocupando o 21º lugar no ranking Abras 2024, gerando mais de 3 mil empregos diretos. Num bate-papo super transparente, o Roberto falou sobre salários, rotatividade, desenvolvimento de pessoas, competição com outros setores e, principalmente, sobre mudanças no perfil do trabalhador. Bora para a conversa? Roberto, estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. É uma honra poder falar sobre gestão de pessoas no varejo, um tema tão bacana, tão diferente, que a gente não ouve todo dia. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, beleza? Venho aqui com muita vontade de poder falar com vocês sobre nossa trajetória. Vamos tentar passar o máximo que puder aqui para vocês, aqui, o que vocês precisam saber com a gente. Obrigado, Roberto. Você está na frente, né, da gestão de pessoas, gestão da área de recursos humanos do Novo Atacarejo. Uma rede que está crescendo num ritmo bastante acelerado. Queria começar a falar com um tema que a gente tem ouvido não só de vocês, mas de muitos outros varejistas, que é a escassez de mão de obra para esse segmento. No seu cenário, na sua região, né, Recife, enfim, o Nordeste como um todo, né, Recife, Pernambuco, mas Paraíba, enfim, para onde vocês estão crescendo, vocês também enfrentam esse problema, essa falta de mão de obra? E caso sim, como tem sido conciliar esse crescimento agressivo com essa escassez? É um ponto excelente, tá? Eu acho assim, ó, é uma coisa... Eu estou no varejo desde 1991, né? Já é uma jornada bem longa. Eu comecei como promotor de merchandising, para você ter ideia, dentro do varejo. Depois fui para a área comercial, fiz uma trajetória muito mais na indústria, né? Muito mais atendendo. Depois, através de uma metodologia que a gente foi trabalhando e conquistando novos clientes, uma mudança de rota da minha carreira, eu vim apoiar o projeto, e não só esse projeto, mas vários projetos de varejo do Brasil. Nesse âmbito de desafio, apareceu o projeto do Novo. E eu já trabalhava junto com a família do Bretas, que é a antiga Bretas, né? Foi vendida para o Seconsult. A família Bretas é uma família que tem um relacionamento muito próximo comigo, são pessoas muito importantes e de grande impacto na minha vida, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Estevão Duarte, com o Ismael. São pessoas que a gente tem uma troca de expertise ao longo desse tempo, dessa carreira minha. E no projeto do Novo, é um projeto um pouco diferente, ele trata muito do desenvolvimento cognitivo das pessoas, então a gente tem uma medida, uma avaliação diferenciada, e nós viemos então com esse pressuposto de chegar aqui e tentar trazer para a prática. Esse trabalho já foi feito no Mufato, eu tenho um acompanhamento no Mufato, ainda trabalho com o Everton, com o Ederson e com o Eduardo Mufato há muitos anos, já estamos com 5 anos nesse trabalho, então e outros varejos, né? A gente trabalhou com DMA, a gente trabalhou com Trimais. Só que na prática, assim, embora que a gente tenha feito muito boa documentação dessa teoria dentro do Mufato, para o Novo seria o primeiro projeto de grande envergadura, porque além de fazer toda a parte de implantação dos processos, a gente também teria a gestão e a guarda das pessoas, né? Então a gente achou de muito bom voga, assim, de tratar o gente gestão, mas não é como o RH. Aí talvez seja a grande diferenciação do Novo, tá? Porque todo mundo trata a gente gestão como um novo slogan do RH. Vamos fazer RH, então vamos fazer gente gestão, né? E aí fica se falando muito de recrutamento, seleção, desenvolvimento, DHO, tudo ok, tá, é isso mesmo, é o caminho, né?
Mas dentro do novo é um pouco diferente. É gente de gestão porque eu entro em todas as áreas. A gente não faz recrutamento. Eu sou o principal executivo da parte de gente de gestão, da parte de RH, sim, do recrutamento e seleção. E aí sim, nós temos várias metodologias novas, vários apoios que a gente implementou para a gente ganhar velocidade. Mas o principal disso é o quanto eu entro nas áreas, quanto eu participo do negócio das áreas, usando até muito da minha expertise particular, né, de ter entrado em outras situações, de ter participado de indústrias, de ter participado da parte de consultoria, e o meu lado crítico disso, de poder, então, entrar nas áreas, entender a necessidade daquele principal executivo e formar um grupo de trabalhadores ou de colaboradores, né, como se queira falar, de parceiros, associados, o que seja, né, que possam realmente potencializar aquele principal executivo. Ou seja, existe uma cadeia hierárquica, existe uma disciplina de processo, tá? Aí você fala assim, qual a dificuldade? Nós estamos vivendo, em tese, um pleno emprego, né, chegando em 7%, 8% de taxa de emprego no Brasil. Isso para o varejo é ruim, assim, no sentido de trazer mais gente para o negócio, né? Nós não temos o melhor salário do mercado. Então, a gente, por isso que é tratado... As pessoas às vezes ficam mistificando as coisas, para falar a verdade, né? Assim, a gente é o primeiro emprego porque a gente é, talvez, o salário de entrada do mercado. Então, como um plano de economia, um plano de salário, a gente tem que entender que o varejo dá a primeira entrada. Então, provavelmente, a gente pega pessoas com menos capacidade, com menos skills. Dessa forma, a gente também tem menor retorno da capacidade de produção dessas pessoas, porque à medida que a pessoa se desenvolve, ela tem mais capacidade produtiva, tem mais capacidade de entrega, e aí talvez se a gente não souber fazer uma trilha interna, a gente perde realmente para a indústria, tá? E aí tem outras questões, né? O varejo trabalha de domingo a domingo, né? A indústria trabalha de segunda a sexta, por algumas vezes, sábado de manhã, algum turno no sábado, tudo isso pesa. Nós tivemos uma grande felicidade, tá? A família Bretas, junto com o Daniel Costa, que é hoje o nosso CEO, escolheram um projeto, escolheram uma área de vir para o Pernambuco, muito mais como laboratório e também para não estar na região onde os antigos companheiros deles de mercado, tá? A escolha foi muito mais assim, existe uma oportunidade, talvez no Nordeste, e a gente queria voltar para o mercado, mas Minas já está consolidado, inclusive com lojas nossas que estão alugadas e estão colocadas para ser construídas, não faz sentido a gente voltar a brigar com os nossos amigos, né? Vamos falar assim. E lá no Nordeste existe uma oportunidade. Então nós viemos para cá com o intuito de montar 4 lojas, testar a tese, testar o modelo de negócio, e a felicidade foi infinita de oportunidades que a gente encontrou aqui. Tem dificuldade de contratação? Tem. O que a gente faz? Não é a mesma do Sul-Sudeste. As áreas com mais industrialização, não tenho a menor dúvida o quanto que eu passo de dificuldade atribuídas a lá o Mufato, por exemplo, que está numa área de grande expansão industrial. A gente tem muito mais dificuldade nessas regiões porque existe uma industrialização muito forte, existe um reconhecimento, uma valorização e, principalmente, qual que é o ponto principal que eu sinto? Pós-pandemia. Mudou completamente a forma como as pessoas venderam as ideias. Quem não morreu achou que tem que valorizar mais a vida. As pessoas estão muito mais descompromissadas com o negócio e mais compromissadas com a vida. Eu não acho que também está errado. Eu não estou aqui fazendo pré-julgamento, estou dizendo como a gente encontra a dificuldade, que a gente está falando aqui de uma visão executiva de um processo, né? Então não é julgamento de valor, de ideia, é só de como que a gente encontra hoje a verdade, a realidade e o que a gente tem que fazer. O que nós temos feito aqui, embora aqui o nosso índice de desemprego aqui é diferente do índice do Sul-Sudeste. Isso já nos facilita. Temos cidades como Metropolitana de Recife, mais industrializada. Temos mais dificuldade de manter o engajamento, de manter a adesão, né, ao processo de recrutamento e seleção, a aderência ao encarreiramento, porque tem outras oportunidades, é muito forte. Mas eu acho assim, no interior do Pernambuco, a gente tem mais facilidade porque tem menos industrialização. Então, assim, faltar gente, eu acho que não está faltando gente na captação em nenhum lugar. Nem São Paulo, nem Sul, nem Sudeste, nem aqui. Tem pessoas, então o recrutamento ele enche. A seleção é a grande sabedoria. É o quanto você vai exigir, porque é aí que vem. Existe muito comportamento hoje, no meu ponto de vista, que está sendo exigido para funções que às vezes não tem a necessidade daquilo. Então, se você tem uma pessoa com cognição correta, você consegue em 3 meses preparar para aquela atividade fim, que é a reposição de uma loja, por exemplo, de 1 dia a 3 meses eu tenho um cara pré-preparado para atendimento do abastecimento, eu não preciso estar buscando tanto currículo. E eu acho que a grande jogada que a gente procura fazer através dessas análises novas que nós trouxemos, essa metodologia que nós buscamos e que a gente atribui ao nosso processo seletivo, é buscar pessoas que tenham capacidade de aprender rápido. Essa foi a grande jogada. Não é buscar a pessoa perfeita, a pessoa pronta. É buscar a pessoa que esteja predisposta e precisando.
Então, o nosso processo de seleção tem sido muito rápido. Nós temos usado tecnologia, nós temos uma tecnologia já implementada dentro do Novo. Ela nos ajuda na parte de recrutamento, então ela é um recrutamento digital, com IA. Isso ajuda demais, isso dá muita velocidade, isso dá um alcance fora de série. Mas nada disso seria atribuído ao sucesso do Novo, senão ele é só um pedaço do processo, tá? Embora ele tenha inteligência, e é outra coisa, tá? Desculpa falando assim que eu vou pensando. As pessoas atribuem muito que o IA vai resolver o problema de recrutamento e seleção. E ele não vai. Ele ajuda a fazer um filtro, fazer uma convocação muito mais rápida, de talvez mais amplo aspecto do que você precisa. O grande macete está na seleção. E a nossa seleção, ela não preza. Aí, vamos lá, o conceito do varejo não é o primeiro emprego. Então, eu não estou preocupado de trazer o cara que tem a expertise de reposição. Eu não estou preocupado de trazer... Você não quer um cara pronto. Não, eu quero o cara que tenha... vontade de aprender. Isso, e um solo fértil para mim poder semear. Ou seja, ele tem que ter capacidade, ele tem que ter intelectualidade, ele tem que ter cognição. Como é que você faz para identificar essa capacidade cognitiva? Você aplica testes? É na entrevista? Como que você faz isso? O que eu fui fazendo ao longo desses últimos 15 anos que eu trabalho com essa ferramenta, sabe, Carré? Eu fui vendo que muito do paradigma, a leitura do currículo tem muito paradigma de quem lê. Então, assim, qual a sua interpretação naquele momento? Sabe? Qual o seu feeling, né? Qual que é o seu paradigma? Não importa, vai muito mais do recrutador. Então, o que eu fiz? Nós chegamos aqui, nós criamos uma equipe de recrutamento e seleção e eu qualifiquei elas para aplicar um teste. Temos a ferramenta de IA que faz já a busca pelo perfil adequado, ou seja, eu não estou desprezando nada das ferramentas de RH, nada, muito pelo contrário. A gente implementou isso através de tecnologia digital, com inteligência artificial. A gente busca ter velocidade e trazer já com um filtro bem apurado, bem rigoroso, mas dos finalistas que chegam para cá, a gente começa a fazer uma batida de testes. Esses testes, hoje nós temos recrutadores que sabem aplicar o teste, não sabem, pela complexidade que você mesmo colocou, realmente é uma metodologia um pouco diferente, elas não sabem avaliar, não sabem laudar, não sabem fazer o laudo, mas eu consigo fazer uma batida de testes muito grande, e aí eu trago para um ranking que vem, onde tem um perfil social, onde que tem a parte dos skills dele pré-estabelecidos pela IA, onde que tem a geolocalização dele, porque a gente também tem que pensar muito em custo, né? A gente tem que pensar quanto de mobilidade eu tenho que dar, de passagem de ônibus ou não, de que eu tenho, porque tudo vai impactar no meu resultado final. Então, a gente consegue fazer tudo isso já num filtro, e aí a gente vai para uma dinâmica, na dinâmica se destaca as pessoas que têm ou não mais capacidade de comunicação, porque eu também preciso de pessoas que se comuniquem, né? Também não dá para a pessoa chegar aqui. Não é que não dá para trabalhar com pessoas diferentes, especiais. Dá para trabalhar. Só que eu preciso escolher elas e saber onde colocar. Então, numa loja, o que eu faço? Toda a liderança da loja eu entrevisto. Das nossas 29 lojas, já 28 em funcionamento da próxima de Caruaru, vim de ontem de Caruaru, toda a liderança é entrevistada por mim. Então, tem uma prévia, mas no final eu trabalho com todos. Aí, às vezes, no recrutamento, eu mudo a pessoa de área. Eu falo assim, cara, você já pensou em trabalhar em tal área e tal, porque a pessoa, às vezes, ela não teve uma oportunidade, não sabe nem o que você está falando. Mas você que está aqui, que tem a capacidade de entender que aquele cara tem aqueles skills, ou soft skills, você percebe aquilo ali, você tem todo um currículo, você tem todo um... Eu estou chamando de currículo aqui, mas já é o meu finalizador, tá? Eu tenho todo aqui um ranking pré-selecionado e eu consigo agora conversar com você de igual para igual aqui, sabendo um pouco mais da tua vida, porque eu já fiz uma pré-seleção, eu já fiz já entramos já dentro da sua mente, já conseguimos talvez mais informação e tal. Então, aqueles 5, 10, 15, 30 minutos que for, dependendo da entrevista que for, eu não estou falando mais de uma forma aleatória, eu estou falando já com um perfil pré-estabelecido. Nesse processo, Roberto, você falou algo que me chamou a atenção, né? Você, para a liderança, você considera os soft skills, falando especificamente, a parte de soft skills prevalece sobre o hard skills? Cara, para mim é o principal. Se o cara tem intelecto. Porque assim, eu não consigo desenvolver soft skills das pessoas se não criar uma questão sistemática, entendeu? Eu tenho que criar um sistema. Assim, o cara tem um sistema familiar dele, ele tem aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, onde ele viveu, as influências do bairro dele, tudo isso está na formação dele, a família onde ele está composta, onde ele escolheu a esposa dele, onde que são os filhos dele, tudo aquilo vai contribuir para a formação do soft skill desse cara. Aí eu chego aqui e tenho a pretensão de falar que eu vou desenvolver soft skill das pessoas. Olha, eu posso influenciar dentro de um sistema geral, ou seja, eu tenho que preocupar com o sistema do novo. Qual é o sistema do novo? Qual é a cultura do novo? O que eu espero das pessoas? Como que as pessoas vão tratar os problemas, né? E aí também,
eu acho muita arrogância, assim, falar de que eu vou desenvolver soft skill, como que eu vou fazer isso? Não, eu vou influenciar, criando ambientes favoráveis para que ela se manifeste. E para mim, esse é o olho no olho, tá? E aí talvez as minhas meninas tenham menos facilidade ou mais dificuldade, da forma como vocês quiserem entender, de na entrevista perceber isso. E eu, hoje, 15 anos, fora toda a outra minha trajetória, 15 anos trabalhando com essas ferramentas de avaliação, é uma coisa que eu mais valorizo. É perceber o soft skill naquele momento, a contratação. Mas sim, desde que ele tenha inteligência ativada e tenha cognição. Para mim, esse conjunto é que faz o indivíduo. E esse indivíduo é o campo fértil para você semear e você conduzir. E aí vem as outras atribuições e é a principal responsabilidade de uma organização, que é formar pessoas. Né? Assim, você pode falar o que você quiser comigo. Para mim é uma coisa que tem gente que fala que não pode formar porque vai formar para a pessoa vai sair. Que o concorrente vai tirar, né? Que o concorrente vai lá aliciar. Eu já ouvi isso, Roberto, várias vezes, mas eu acho uma tremenda bobagem. Eu escuto isso todo o tempo, porque assim, ó, eu sempre falo que assim, quando você acende uma vela para alguém, a primeira pessoa a ser iluminada é você mesmo. Então, assim, escolha qual luz você vai disseminar, não é isso? E eu acho que quando você está disseminando conhecimento, você, além de estar se autodesenvolvendo, está desenvolvendo seu time que está próximo de você, está desenvolvendo a sua cultura, está desenvolvendo as pessoas que estão no seu entorno. Então, para mim, é o principal foco e objetivo de qualquer organização é formação. E não é uma formação acadêmica de criar uma universidade pura e simples, vai lá e faz a grade, não. É acompanhar as pessoas no desenvolvimento dela. Por quê? Porque você precisa ter a formalidade da universidade. Você tem que criar a sua universidade, você tem que criar a sua cadeia de influência, porque você tem que ter módulos, você tem que ter o passo, né? Mas você precisa também olhar a pessoa e saber identificar de cada um quem tem mais potência e para qual momento da maturidade intelectual, cognitiva e emocional. Por isso que eu falo, tem que saber soft skills, porque você tem que entender que não é só conhecimentos e habilidades, também tem que ter o quê? A evolução emotiva do cara. Às vezes tem duas pessoas muito próximas de idade, de formação, de tudo, mas um cara, ele é soft skill, muito mais maduro, mais dedicado, muito mais disciplinado, porque no sistema familiar dele, ele teve muito mais propensão a ter uma coisa mais organizada, enquanto o outro teve uns desafios, ele foi muito mais para a rua, o cara foi mais para a night, o cara é um pouco mais indisciplinado, mas também não quer dizer que esse cara não vai se recuperar, quer dizer que você não tem atribuição direta a isso. Você tem que criar, então, seu sistema. O cara, se ele aderir a você, ele fica, se não aderir, ele sai. Então, assim, a mesma velocidade que você tem que ter de recrutamento e seleção, você tem que ter de desligamento, para não deixar também as maçãs podres influenciar o que você está construindo de cultura da tua empresa. Né? Agora, veja bem, não é punir as pessoas. Aí que eu acho que as pessoas não entendem o que é disciplina e o que é punição. A gente tem que ter uma visão muito mais de coordenação, de controle, de comando, ou seja, disciplina. E eu acho que a gente cria o sistema a partir disso. Então eu dei mais volta para te explicar que eu acho assim, recrutamento no Brasil não está difícil a seleção. E se ela está difícil a seleção e você tem menos gente para querer trabalhar para você, e você quer ser o cara mais rigoroso do mundo, realmente eu acho que vai faltar trabalhador. Por quê? Talvez seja um dos governos, né, de países que tem dinheiro. Não estou falando de país de... O Brasil atingiu um nível de faturamento, um nível de exposição mundial muito grande, né, principalmente vindo do agronegócio. A gente conseguiu chegar em patamares de industrialização, com influência da Europa, com influência dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem a China aqui dentro, a gente tem muita tecnologia disponível. Para quem viaja, sabe que tem coisa de pouco diferente lá, mas tem muita coisa aqui, né? A gente está falando de tecnologia, vamos falar de tecnologia daqui a pouquinho. A gente tem tecnologia disponível de alto grau, de alto nível. A gente vai em feira em Nova York e sabe que a gente tem que saber escolher, mas a gente tem tecnologia aqui. Então, assim, o ponto principal disso é o que você quer, qual profissional você quer. Você quer uma cópia de você mesmo? Tem que fazer clone, né? Então, assim, não falta recrutamento, falta talvez o bom senso da mudança dos candidatos. Eu acho que as pessoas não entenderam que já tinha uma mudança de gerações e agora ainda tem uma mudança de gerações influenciadas pelo impacto do que foi o Covid. Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso valorizar outras coisas, porque pode ser que amanhã eu vá embora. Então, isso muda um mindset e aí você tem uma mudança de sociedade. Nós somos do varejo, o varejo não pode parar. É impossível fazer home office, né? Não tem como no varejo. Loja está aberta, capitão e timoneiro estão no conversa. Aí não tem jeito. Então, não tem esse negócio de home office. Então, esse foi a defesa, a nossa luta, a nossa causa do momento Covid. No varejo foi, cara, nós nos expusemos mesmo, nós lutamos mesmo, nós tivemos à frente mesmo. Então, e eu vi a indústria podendo recuar, botando os caras em casa, segunda, quarta e sexta, sei lá, fazendo rodízio e tal. E agora sofrendo, porque ela mesmo criou um sistema para ela. É tudo escolha, né?
Eu acho que nesse ponto a gente está aqui na verdade. A gente está no piso, a gente está... Então eu falo verdade, é a verdade da realidade, tá? Estou querendo dizer a realidade. A gente vai lá, recruta, seleciona um cara que está precisando trabalhar, ele quer ganhar o dinheirinho dele, e a gente precisa formar ele e botar para repor e vender mercadoria, atender o consumidor final. Esse é o nosso foco. Trazendo para esse universo de recrutamento e seleção ainda, um tema que eu sempre vejo varejistas questionarem é que as pessoas hoje optam por alternativas mais fáceis de ganhar dinheiro, né? Como prefiro investir em apostas esportivas. Você enxerga isso também como um limitador aí para esse processo de recrutamento e seleção? Cara, o competidor hoje do mercado, em termos de recrutamento e seleção, para mim é que muita gente está indo para o Uber, para o iFood, para o Rappi, sendo entregador. Um novo emprego, a gente está competindo com ele, né? Isso tem futuro? Não tem? Não sei. Agora também, aquela pessoa que está predisposta para aquela vaga e para a minha vaga, ela está pensando no futuro, de fato? De jeito nenhum, né? Não tem plano de carreira algum nesse tipo de profissão, né? Então o que ele quer é sobrevivência, não é isso? As pessoas estão escolhendo para o impulso. O menino novo não sabe o que vai fazer da carreira ainda, existe. Pega uma Bet Sport lá, o que for, não sei o nome desses negócios, e a gente sabe que, pra você ter ideia, no nosso negócio do varejo, tem parte do que era para consumo de alimento que está indo para a Bet Sport. Os caras estão diminuindo a cesta básica da casa deles, gastando dinheiro com isso. Agora, estão ficando ricos, estão ganhando dinheiro, é o suficiente para a vida deles? Cara, cada um que diga de si, né? Eu posso te dizer o seguinte, a gente tem uma carreira sólida dentro do varejo. O cara entra aqui como repositor e pode terminar como diretor ou vice-presidente, né? Numa cadeia multinacional que o cara fizer, agora, é uma trajetória, você tem que pagar o pedágio, pagar o preço. Mas, Roberto, eu acho que isso acaba permeando o assunto geracional, né? Eu sinto que a geração atual quer que as coisas aconteçam muito rápido. Como é que você lida com isso hoje? Quer dizer, essas diferenças geracionais dentro de uma mesma empresa. Porque eu imagino que você deve ter um cara lá de mais de 50 também na tua loja, porque não é só jovem, né? E que esse cara também precisa do emprego, né? Eu tenho de 80. Outra coisa que eu aprendi, eu não faço distinção de idade. Cara, para mim, idade, sexo, cor, etnia, para mim não faz diferença. Para mim, eu avalio o indivíduo. E eu acho que é isso que é o principal. Assim, ó, eu entendi o que você falou e é um desafio constante. Isso tem muito a ver com disciplina, tem muito a ver com como que nós somos criados, como que eles foram criados por nós, né? Porque essa geração que está aí são os nossos filhos, né? Então não vamos passar a responsabilidade para os outros, é nossa responsabilidade. Eles não viveram escassez, né, cara? Eu lembro que minha mãe comprava, a gente morava no interior, a gente comprava uma grade de Coca-Cola e podia tomar uma Coca-Cola no domingo, cara. Eu lembro disso. Coca Família, a gente chamava, né? Coca Litro, era 1 litro, era Coca Família o nome. Porque você abria no domingo para a família inteira uma Coca de 1 litro. Hoje Coca-Cola é item, é água, né, velho? É todo lugar. Então, assim, eles não trabalham com escassez. Eu não vou dizer que nós tivemos escassez. Eu acho que nós já tivemos uma transformação entre a escassez e a abundância, né? Então, se você é da minha idade, você vai lembrar, a gente foi ter short de nylon, a gente estava com 10 anos de idade. Então, assim, a gente usava short de algodão, às vezes feito pela própria mãe, porque comprava um pano, mandava na costureira, fazia o short usável e não durava, porque o menino vai lá e rasga ele o tempo todo. E o short de nylon, eu acho que veio para isso, para dar um pouco de paz para as mães. A gente usava aqui chute, né? A gente tinha aqui 2, 3 pares de tênis para escolher. Mas não era por escassez, era uma transformação da escassez para a abundância. A gente viveu aquele momento, né? E esses meninos já vieram com abundância demais, né? Mas eu acho que o que confunde mais e aí também não é julgamento de valor, tá, gente? É só porque eu trabalho com gente, com percepção, eu tenho que entrar às vezes nessas nuances. Excesso de tecnologia, excesso de informação. A mente não está pronta ainda. Ela não está. Você pensa bem, nós com 50 anos temos dificuldade de tratar 3, 4 problemas por dia. Chegando aos problemas junto, a gente fica doido, ansioso, bravo, tal. Imagina uma criança que não tem problema nenhum. Nós, criança, não tem problema nenhum. O problema é se cair do bolo, se cair da bicicleta, se torcer o pé. Esse era o problema, rasgar o joelho, arranhar, o que fosse. Esse era o problema, quebrar um dente, tomar um soco, né? Esse era o problema de criança. As crianças hoje têm 1000 problemas. O bonequinho dela foi comido pelo jacaré boniquinho do joguinho dela. É um problema, ela está vivenciando problemas o tempo todo. Então, ela começa a criar uma geração de ansiedade, de expectativas, que não está na hora, não está pronta. Né? Se a gente for pensar que esses meninos podem ser de geração mais nova, pode ser até mais potente que a gente,
né? Atribuindo já um pouco da minha tecnologia aqui, da metodologia que eu uso, a gente entende a evolução natural da espécie. Então, assim, não existe geração que regride. A gente entende sempre a progressão da geração, né? É uma lei natural da evolução, um Darwin da vida, né? Então, seu filho tem que ser mais potente que você, ou no mínimo igual a você. Agora, por que ele então já não consegue tocar um podcast igual a você? Porque ele está na fase criança ainda, ele não consegue perceber, ele não tem maturidade. Mas no joguinho você dá o podcast para ele faz o podcast dele, ele faz tudo, e você acha graça, você bate palma. Aí daqui a pouco alguém entra lá e fala assim, cara, ficou ridículo o seu negócio. Ele chora. Cara, a mídia social hoje, para quem gosta, né? Eu não sou de ficar... Eu não gosto nem de consultar, porque é crítico o tempo todo, né? As pessoas para elogiar são poucas, né? Agora, para criticar, parece um mundo que só quer ver defeito nas coisas. Então, assim, as crianças estão expostas a uma situação. Então, eles não têm muita resiliência. Tem um nível de ansiedade, de expectativa muito rápido. O outro fala que ganhou milhões. Eles acreditam ali que já ganhou milhões e quer fazer igual. Agora, vou te resumir. A gente usa a cognição. Daí, eu entendo que um jovem mais cognitivo tem uma tendência de fazer a autoanálise mais rápido. É diferente de quando eu pego qualquer um e deixo na minha base. Tudo vai ter paradoxo aqui, tudo vai ser uma dicotomia. Essa é uma loucura discutir indivíduos, né? Não é uma coisa para falar em 1 minuto. Eu acho que tem que falar no bar, e bebendo, e ficando tonto. Porque é muito desafio. Eu não bebo, tá? Mas assim, eu fico imaginando que é o lugar de você discutir, porque você não vai achar solução para nada. Não vai. Você vai falar de indivíduo, você não vai achar solução. Você tem que entender uma tendência social. É diferente. A organização não pode falar de indivíduo, ela tem que falar de tendência social, ela tem que falar de conduta, ela tem que falar de mote, ela tem que dar um rumo. E aí você tem que pegar o máximo de jovens que são aderentes à sua causa. E aí significa que vai entrar uns e saiu muitos. Mas em algum momento você começa a construir essa aderência. E essa aderência, você tem que saber partilhar com eles, saber entender o momento da mente deles e partilhar com eles dentro do mundo da cultura que eles estão criando ali. E é aqui que está o grande lance. E você pode mesclar um pouco. Você mescla uma pessoa mais antiga com uma pessoa mais jovem, você vai dando vai ditando para ele um pouquinho da tendência do que é uma construção de processo, de cultura, de procedimento também, de atitude, porque senão eles são criativos demais e não terminam nada, né? Também tem uma tendência a muita iniciativa e baixa acabativa, né? É muita iniciativa, muita criatividade, você fica horrorizado, né? Você vai para uma reunião de startup, você fica louco, velho. Você fala assim, cara... Todo mundo desenvolve uma startup hoje, né, Roberto? Faz um site com a inteligência artificial, já tem uma ideia incrível, mas você tem razão. Toda a execução é o negócio hoje em dia, né? Mas sabe o que é, Felipe? É porque criatividade, ela não tem idade. A pessoa pode estar no momento certo, na hora certa, e no ângulo de visão certo e ter a ideia certa. Isso não tem idade. Agora, desenvolver a ideia, aí sim, velho, você precisa de ter maturidade. Tanto que você pode ver, e está descrito isso aí, mas você pode ver, a maioria das coisas que tem iniciativas de criatividade de alto impacto, em algum momento são assumidas e gerenciadas por pessoas acima de 42, 45 anos de idade. Por que isso? Porque é a média da maturidade cognitiva de alto impacto processual. Ou seja, a criatividade veio do rapaz que foi extremamente feliz naquele momento, por fortuna que for, mas a construção do processo depende de alguém que já desencadeou, já passou pelos outros processos, e aqui ele vai conseguir coordenar. É aquela máxima, né? Você precisa de alguém que olha à frente do tempo, mas tem que ter um construtor de relógio, né? Tem que ter alguém que constrói o relógio, né? Não tem jeito. Então, assim, é um desafio, tá, Carré? É muito desafiante lidar com os jovens hoje, mas principalmente nas questões, e aí, de novo, no soft skill. Porque eles não têm resiliência, eles não têm adaptação, não querem ser chamados a atenção. Cara, e a gente veio, né? Eu falo, a minha formação é engraçada, a gente tem que fazer honra àquilo que a gente viveu, né? Os mentores da minha época foram os caras da GC Lever, eram os principais caras do mercado. Foram os caras que trouxeram a mudança de mentalidade de atendimento do mercado. Falando da parte de comercial, de vendas, da indústria de varejo, tá? Os caras da GC Lever saíram da GC Lever. Na década de 90, foi os caras da Ambev. Você está falando, eu tive na época, Brahma, antes de virar Ambev, eu trabalhei na Brahma e na Coca-Cola, né? E a Coca-Cola era o modelo de referência dos anos 50, um pouco antes daquilo, né? Que era muito padronizado, rígido e tal, e a Ambev vem, a companhia Cervejaria Brahma, onde eu trabalhei depois, a Ambev veio com uma visão totalmente de autonomia máxima, o gestor tinha metas desafiadoras, mas tinha autonomia. E é um modelo, eu trabalhei nas duas, né? Totalmente oposto à Coca-Cola, que a Coca-Cola era quase um exército, né? O modelo da IBM.
É o modelo tradicional da década de 50 dos Estados Unidos. É um modelo rígido. Pós-guerra, né? E teve sucesso. É um bloco de guerra, né? É um bloco de guerra. Você vai andando com aquele bloco e vai conquistando, né? É um bloco de guerra. E a Ambev veio com disruptura. A Ambev chegou, os caras eram banqueiros, gostavam de resultado, e falaram assim, vamos dar grana, vamos ficar com os melhores. Também foi uma máquina de matar a gente também ali dentro, né? Sim, moedor de carne. Moedor de carne. Enquanto o cara entendia que ele tinha gás, tinha energia, ele foi subindo. Em algum momento ele não andava mais, só que não andava mais, o próprio sistema tirava ele fora. Bom, mas daí também saiu muito nego bom para formar o resto do varejo. Tanto que a dificuldade que eu vejo hoje, percebo hoje com a Ambev, de ter identidade, é porque ela criou um modelo que hoje foi copiado. Então não tem mais modelo diferenciado. Então ela dominou durante um tempo, mas esse modelo dela, assim como foi a entrada do Carrefour no Brasil, com a mudança do varejo, da tendência do varejo, nós vivíamos de pequenas mercearias de bairro, aí vem o Carrefour, muda uma tendência, o Abílio Diniz, muito inteligente, perspicaz no momento, vai lá e copia o modelo e começa a transacionar isso dentro do modelo, e aí vem, você pode falar, de todos os mercados você vai ter essas questões. Eu acho que quando eu pego meninos, voltando só ao ponto aqui, eu pego meninos cognitivos que têm visão e rapidez de identificar, fazer uma autoanálise, eu acho que eles dão um passo atrás, em vez de ser tão arrogante, eles dão um passo atrás e falam, peraí, deixa eu escutar esse cara, acho que isso aqui faz sentido. Mas também você tem que criar um ambiente para ele, que é um ambiente que tem que ser mais ligeiro. Roberto, incrível, tanta coisa bacana que a gente ouviu, tanto quanto aprendizado. Você falou muito de cognição, esse episódio está sendo um tremendo de um aprendizado. Mas como a gente tem um tempo para cumprir, eu queria seguir para a nossa última pergunta, e ela é muito tradicional, e ela diz o seguinte: o que o varejo ensinou ao Roberto Costa? Eu acho que o principal é o seguinte, a gente tem que ter muita velocidade para transformar, mas tem que saber também a hora de dar o passo para trás, mesmo que seja para pegar o impulso e pular 2 para frente, né? Acho que esse é o principal. Adaptabilidade, resiliência, isso que a gente aprende no varejo todo dia. Roberto, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza, eu gostei muito, aprendi muito com esse pouco mais de meia hora que a gente está aqui. E eu tenho certeza que a nossa audiência também. Muito obrigado. Roberto, obrigado. Foi uma experiência muito interessante para mim aqui também. Vamos, com certeza, marcar uma próxima conversa. Valeu, obrigado a vocês. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.